abraço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta terça-feira, como sempre, com muitas informações para vocês, ó. Antes disso, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam minha conta pessoal lá no Instagram. Beleza aí, ó? Você aí que ainda não baixou o aplicativo da OneFootball não sabe o que está perdendo. Além de você ter notícias do Vascão na palma da sua mão, 100% de graça, você consegue assistir os melhores momentos dos jogos aí das séries A e B e também pode assistir ao vivo de graça jogos do campeonato alemão. Temos novidades do Head to Head dentro do aplicativo da OneFootball, que é o retrospecto recente das duas partidas que vão se enfrentar. Isso, por exemplo, ajuda muito a galera que faz aquela apostinha esportiva lá na 1xBet. Além disso, você tem tabelas de campeonato, classificações, dados estatísticos, artilharias e você pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão, ganha toda a notícia do Gigantão da Colina, a OneFootball manda a notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Quem baixa o OneFootball não consegue mais viver sem, tá na descrição também, beleza? Bom, galera, vamos a algumas informações, e vocês sabem que eu prezo muito pelo certo e pelo correto, e eu senti que o negócio não tava batendo, não tava legal, mas vamos lá. E o momento também tá pedindo um pouco de tranquilidade e de fazer aquele, dar uma olhadinha aí nas informações, que o momento, quando ele é meio caótico, sai notícia e informação de tudo quanto é buraco, às vezes, para dar uma tumultuada no ambiente. Mas vamos lá. Uma informação que surgiu hoje, na parte da tarde, é de que o Genoa teria interesse na contratação do Lucas Piton. E esse poderia ser o seu primeiro reforço para a próxima temporada. Os campeonatos europeus estão finalizando-se por agora. Inclusive o Genoa, com algumas rodadas de antecedência, confirmou o retorno para a primeira divisão do campeonato italiano. E logo logo vão se movimentar para fazer seus negócios. E a informação que surge, e aí um negócio tá meio estranho, eu vou explicar para vocês o que é de que o Genoa teria interesse na contratação do Lucas Piton. E aí você fala, porra, dois clubes aí do mesmo dono fazendo negociação, isso lembra o caso do Jefinho, que foi adquirido pelo Lyon da França. Deu um trololô danado no primeiro momento. O jogador ia por empréstimo, pô, como assim? Como é que vai por empréstimo? Depois não, o Lyon vai pagar um valor até alto por um empréstimo de 6 meses, 1 ano, alguma coisa assim. A galera do Lyon, tá louco, como é que vai pagar isso tudo por empréstimo curto? No final das contas, acabaram pagando 10 milhões de euros e levaram o Jefinho lá para a França, tá? E eu lembro muito bem, porque isso deu uma grita muito grande no meio do Botafogo. Eu falei, pô, mano, será que a 777 vai tirar o Piton daqui agora no meio do ano e vai levar lá pro Genoa? Bom, a informação, né, foi dada lá, deixa eu trazer com calma. Tá todo mundo replicando a mesma notícia, porque a maioria, como eu já expliquei para vocês aqui algumas vezes, não tem conteúdo original, replica a notícia de terceiro. Uma galera tava replicando que uma informação seria do jornal La República, ou República, que é um jornal muito grande, famoso, conhecido e reconhecido. E eu sempre, quando eu vejo esses prints ou essas fontes, eu gosto de ir checar direto lá na fonte. Porque muitas das vezes tem notícias falsas, fake news aí, que se colocam arrobas parecidos, né, de pessoas ali que são conhecidas e começam a replicar, e uma galera embarca na tal da fake news. E o que é esquisito, eu recomendo cada um de vocês aí a fazer, pega aí no teu telefone, inclusive quiser dar um pause no vídeo e fazer isso agora, digita aí República, né, com 2 Bs, né, RPUBBLICA, e bota Vasco do lado para você ver, ou no Twitter ou no Google, e você não vai ver nenhuma informação do Vasco no site da República, né, República com 2 Cs. Tem sim um cara muito famoso chamado Vasco Rossi, né, e esse Vasco Rossi tem algumas matérias falando dele no República, República com 2 Cs, que é um veículo italiano enorme e de muita credibilidade. Sendo que, se você for no Calciomercato, que também é um veículo conceituado lá na Itália,
você botar Cautio Mercato Vasco, você vai achar, achei até curioso, algumas entrevistas do Fábio Cordella, na época da eleição do Levin, falando que ia tentar contratar o Mandzukic, o Khedira pro Vasco e tal. Pode jogar aí, Cautio Mercato Vasco. Você vai ver que tem algumas declarações lá do Fábio Cordella. Mandar até um beijo pra ele aqui. Enfim, com muito custo eu fui dentro do Cautio Mercado, botei a palavra Vasco e achei uma matéria de ontem, dia 15 de maio. A matéria, óbvio, tá em italiano, eu traduzi para o português, que é o que eu vi com a galera tá repercutindo. O trecho da matéria do Cautio Mercato, sendo que o Cautio Mercato tá dando como fonte Ligure de República. E aí eu fui caçar a tradução literal da Ligúria da República. Eu fui caçar, eu falei, cara, eu não achei nenhum arroba com Ligúria de República. Eu não sei se esse Ligúria é um termo italiano que você tenta traduzir e ao sentido literal ele não bate. Até joguei Ligúria no dicionário, e Ligúria é secreção de urina insuficiente ou inferior ao normal. Tá? É isso que é tradução de Ligúria. Então eu não sei se é um... Ai, meu Deus do céu, como é que é o nome? Eu não sei se é uma gíria, né? Alguma coisa específica lá da Itália, que aí se você tentar fazer a tradução você não consegue. Como nós temos algumas gírias no português, no inglês, que você for tentar fazer a tradução da palavra ao literal, vai dar um negócio sem pé nem sentido. Sem pé nem cabeça, tá? Mas vamos ao que disse lá o Cautio Mercado. O primeiro reforço do Genoa em vista da próxima temporada pode vir do Brasil e de um clube filiado a 777 Partners. A direção rossoblu teria de fato como alvo um lateral esquerdo brasileiro de 22 anos, atualmente militante no Vasco da Gama. Este é Lucas Piton Crivelato, o jogador que em casa consideram pronto para se transferir para o outro lado do oceano. Aí, o curioso, o fim do corpo da matéria do Cautio Mercado, que é bem curtinho. A notícia foi relatada pela edição da Ligúria da República, ou para o italiano, né? Não sei falar italiano, vou tentar falar com mais ou menos um sotaque. O final da matéria em italiano é assim: a darne notizia edizione Ligure di Repubblica. É o que tá lá. Então, assim, se você der uma olhada, inclusive o República, ele tem uma penca de fóruns locais. Tem Bolonha República, tem Gênua República, que, ou seja, como se fosse um blog da própria República, mas especificamente que cobre as notícias ali de Gênua. Enfim, então eu não sei se esse Ligúria aí é alguma cidade italiana, não sei, cara. Que tá esquisito pra caramba, tá. Porque o Cautio Mercado tá dando uma informação que não é deles. É de um terceiro, que seria o Ligure de República, ou, como muitos estão colocando, República. Sendo que no site da República tem zero informação falando. Aí eu não sei se a Cautio Mercado embarcou no fake news e publicou, e como eles têm alguma relevância. E aqui no Brasil, quando se sai algo lá, Repúblicas, ó, se reposta aqui. Até o dia eu vi que fez a mesma matéria, dando como fonte a tal da República e não o Cautio Mercado, que é o único lugar que você acha isso, sendo que o próprio Cautio Mercado dá que a fonte é o tal do Ligure de República. Enfim, uma salada de fruta toda aí. Enfim, então eu acho que, por hora, sem alarde, vamos aguardar, porque o negócio tá meio esquisito, meio sem pé nem cabeça. Bom, galera, agora vamos virar a chave e vamos falar um pouco da situação do volante Andrei, o advogado do atleta, que inclusive também cuida ali da parte advocatícia do Juliano Bertolucci, que é um dos empresários que cuidam da carreira hoje do Andrei. Deram uma entrevista forte aí, a ESPN, falando dessa questão do atraso, do que o Vasco deve ao Andrei no que tange ao direito econômico dele. E o advogado subiu um pouco o tom para falar sobre essa situação constrangedora aí do não pagamento do Vasco. 3 parcelas foram acordadas do que deveria ter sido pago à vista. O Vasco só pagou uma parcela e as outras 2 estão em atraso. O Vasco deu um novo prazo para pagamento da quitação até ontem, não honrou, e mediante a isso, o advogado falou que estaria ingressando com uma ação na justiça. Então vamos aqui a aspas ao doutor André Ribeiro, tá? Vamos lá. Era para ser ontem e haviam prometido, inclusive por escrito.
haviam confirmado o pagamento para ontem e não avisaram nada sobre a mudança, tá? Já iremos entrar com ações, não vamos mais aguardar. O Andrei retornou ao Vasco e acertou parcelar um valor que já estava vencido, acreditando na promessa do clube e foi desrespeitado. Ele foi questionado ali se isso inviabiliza a questão do retorno dele ao Vasco depois da seleção, e ele diz o seguinte: são coisas distintas. A questão aqui é meramente patrimonial. O descontentamento do atleta e de seu staff é que realmente foram atendidos todos os pedidos do Vasco para o retorno dele. Ele tem amor e carinho pelo clube, e isso pesou na decisão. Ocorre que agora sequer recebeu qualquer satisfação de uma situação de atrasos de pagamentos que já se arrastam por meses. Isso nos leva a questionar a própria estrutura das SAFs e o risco de tradicionais clubes brasileiros ficarem nas mãos de grupos estrangeiros sem qualquer garantia de que obrigações financeiras sejam cumpridas. É o novo modelo SAF, mas a velha falta de gestão de sempre. Então foi a agulhada aí que o advogado André Ribeiro deu ao falar sobre o caso do Andrei. Aproveitando, dando uma breve pincelada aqui sobre a questão lá dos direitos de imagem, vou parabenizar o companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos, que ele trouxe uma atualização importante. Disse para vocês que eu achei estranha a informação da Goal, que vem de semana passada, de que teriam atletas com direito de imagem atrasado, sendo que eu consultei um atleta e um empresário de um atleta e me foi passado que não tinha nada atrasado, sendo que o Pedrosa confirma que tem atraso. E aí a matéria da Goal, quem lê, informa que um atleta tinha relatado atraso de direito de imagem. Ele não cita que era o elenco ou que todos os atletas estariam com esse atraso. Então você vai somando as coisas aqui e eu começo a tirar o meu feeling pela informação do companheiro Flávio Dias, que para mim é o que está correto. O que acontece? Os jogadores que têm direito de imagem, o Vasco pediu para que eles abrissem uma empresa para que o Vasco depositasse o dinheiro para essas empresas, o direito de imagem. Os únicos atletas que não abriram as suas respectivas empresas, essas contas jurídicas para receber esse pagamento, seriam os atletas estrangeiros, Manu Capasso, Puma Rodrigues e o Luco Orediano. E também, salvo engano, o Lucas Piton. Acho que são 4 atletas. Se eu não me engano, o outro é o Piton. Inclusive, o Flávio até confirmou que um dos atletas estava pedindo para o Vasco colocar o dinheiro na conta, né, ali da empresa que cuidava da carreira dele. O Vasco deu um deadline, ou vocês abrem a conta, enquanto isso vai ficar suspenso. O dinheiro está aqui, mas resolve isso aí, porque não dá para mim ficar pagando para terceiro. Então, os atletas que abriram as suas contas aí, estão todos eles recebendo bonitinho lá na conta da pessoa jurídica, concernente ao direito de imagem. Os atletas que não regularizaram a sua situação ainda não receberam por esse motivo. Então, foi importante essa informação para a gente desalardear também algumas coisas. Outro aspecto aqui, está atrasada a situação do Andrei. Vamos torcer para que para amanhã a gente já tenha uma novidade, já que o advogado que cuida da carreira do atleta falou que hoje já moveu uma ação na justiça. Algumas das informações foram atualizadas. Orelhano, quitado integralmente. Léo foi colocado em dia. Puma Rodrigues, Lucas Piton foram pedidos para se renegociar os prazos. Ou seja, se os clubes acatarem, passa a estar tudo normalmente em dia. Então o que está pegando é a situação do Puma, que o Nacional aceitou a renegociação. Já tinham feito outras 3. Foi pedido mais uma e eles aceitaram. E o que está pegando ainda é a negociação que está em curso com o Corinthians para readequar as parcelas do Piton e também a situação do Andrei. Então, assim, tá errado, tem problema. Eu falei muito disso a respeito do meu vídeo anterior. Traz desconfiança, traz incerteza. Tem a questão das comissões também que não estão sendo pagas. Então, assim, não tá legal. Mas o problema existe, mas não é também do tamanho como... No primeiro momento, a situação foi... A situação estava sendo encabeçada, digamos assim. Mas que é importante a gente ficar de olho em cima, Mas assim, que não tá legal, que tá estranho essa questão. Tá assim, tá? Pra finalizar, eu encerro com vocês aqui
sobre a situação do técnico Maurício Barbieri. Ontem expliquei para vocês que meu dia foi corrido, mais cedo eu fiz um vídeo de 1 hora para falar de alguns assuntos específicos, sendo que eu acabei não comentando a fala do técnico Maurício Barbieri, né? Não vou nem colocar aqui não, que vocês já estão careca de ver. Ele fala em 3 momentos ali do xingamento da torcida, cita a questão que o estádio de São Januário, em momentos específicos, segundo ele, tem sido mais hostil para o Vasco do que para os adversários, mediante a pressão e a cobrança do torcedor enquanto os jogos estão acontecendo, e ele é extremamente infeliz num contexto, dentro de uma resposta mais longa, sobre a situação de quanto tempo que o trabalho dele poderia já estar próximo do que ele julga ser a obra praticamente pronta. Ele falou que não saberia precisar quanto tempo. Ele cita o momento ruim do Vasco, o Vasco vem mal há muito tempo, que é um processo de reconstrução, que ele dá uma oh, meu Deus do céu, tem um termo que a gente usa, faz uma analogia de que o Vasco era um paciente na UTI, e não dá para imaginar que ele vai pular da maca e vai sair correndo, né? Até ele voltar a correr leva um tempo, mas aí ele até eu concordo com tudo, tá? Mas ele é extremamente infeliz quando ele cita que o Santos nunca caiu, de que o Santos é acostumado a jogar a Série A. Então, assim, eu acho que o que aconteceu com o Barbieri, eu discordo quem levou pro lado de que ele falou de sacanagem, de que, porra, ele foi xingado pela torcida e falou aquilo de propósito. Eu não acho que foi isso. Eu acho sim, eu vou dizer o que eu acho. E ele foi mal, ponto, tá? Mas eu acho que ele, naquela de querer se defender tanto, aí você tenta pegar pega um exemplo assim, nada a ver, foi o que de repente veio na cabeça dele para ele tentar se defender. Ele usou um péssimo exemplo da pior forma possível. E espero que ele tenha sido cobrado bastante duramente internamente, né, para ele não voltar a cometer esses equívocos. E erros e equívocos são inerentes à profissão de todo mundo. Eu já cometi os meus, pretendo nunca mais cometer nenhum erro e nenhum equívoco na minha oratória, quando eu for falar algo publicamente, mas infelizmente eu acredito que eu estou suscetível a acontecer isso em algum momento, principalmente por falar todo dia aí, e às vezes até por muito tempo, e às vezes até de cabeça quente. Tá, então assim, eu não sou o tipo de pessoa de pegar ninguém e pendurar numa cruz, né? Ele errou, ponto, mas não vou demonizá-lo por isso. Mandou muito mal e eu ficaria ainda mais irritado se eu sentisse que foi na sacanagem. Eu acho que ele se expressou mal só, tá? Mas enfim, com certeza ele já foi cobrado por isso. Enfim, então tô comentando com vocês o episódio de ontem aí, de ontem não, né? Da coletiva de domingo, que repercutiu muito ontem, mas pelos motivos que eu já narrei, acabei não comentando com vocês aqui no canal. Beleza, galera? Então é isso. Assim a gente encerra aí a nossa segunda edição do dia. E amanhã, fé em Deus, DJ, vamos lá, parapapapapá. A ideia é voltar com as nossas 3 edições. Amanhã é quarta-feira, dia da minha peladinha de futsal. Tô firme e forte na onda do esporte. Oxigenar o cérebro com coisas boas. A Bíblia fala sobre traga à memória coisas que te dão esperança, né? Então, lembrar das coisas boas aí e focar um pouco nas coisas que me fazem feliz, tá? Desculpa qualquer coisa no vídeo anterior. Realmente eu li alguns comentários bacanas e tirei um tempo para refletir sobre algumas coisas. A gente não deve perder realmente tempo com coisas que não edificam e não engrandecem a gente. Quem fala groselha deixa falar sozinho. E o grosso da galera não é esse. Então, se você é uma pessoa que gosta de mim, me assiste todo santo dia, e de repente você ficou chateado por... Porra, Diego, a maior galera gosta de tudo, tu tá se apegando por meia dúzia, e, pô, tá pistola xingando no vídeo aí. Eu vi alguns comentários nesse sentido. Então, se você se ofendeu pelo um pedaço de um desabafo que eu fiz no vídeo mais cedo, te peço desculpa, porque se não era pra você ouvir aquilo. Mas aí entra no que eu tenho falado muito ultimamente, que é a questão das relações humanas e de lembrar que as pessoas são seres humanos e não são robôs, né? A gente está suscetível a erros, principalmente quando a gente está sendo apertado e está lidando com situação de pressão. Eu confesso que trabalhar com isso aqui há 4 anos, como eu venho fazendo, com o tamanho que, graças a Deus, e ao carinho e o reconhecimento por parte de vocês junto ao meu trabalho e esse projeto tomou,
não é fácil, cara. Não é fácil se expor todo dia. Eu faço em média no meu período normal, né? Eu tenho diminuído até a minha produção dos meus vídeos. No meu normal são 3 vídeos por dia. Em média eu gravo 1 hora de conteúdo aí por dia para vocês. Os vídeos têm variado na casa de 20 minutos, às vezes um pouquinho mais. Antigamente eu fazia até menos, mas eu tenho feito mais análises, eu tenho falado mais. Inclusive vou adiantar um bastidor para vocês. O Futebolaço Podcast pode ser que eu dê uma pausa ou que ele vire um projeto novo. Né? Um canal com o meu nome e que eu passe a fazer lives por lá e cortar naturalmente esses melhores momentos das lives e dar o prosseguimento de como era o podcast, tá? Mas, enfim, então, de repente eu vou dividir. Para esse canal aqui, eu vou mais na notícia e no outro canal eu vou mais para análise. Aí vocês vão estar ao vivo, pode levantar perguntas lá, a gente interage direto, batendo um papo. Nesse canal aqui eu cortei as lives, não faço live há muito tempo, nem lembro quando foi a última live, acho que eu tava fazendo live na Série B de 21, eu parei porque você tá irritado, tá puto, e às vezes ele é aquela enxurrada de besteira na tua cara enquanto tu tá ao vivo ali, às vezes é meio difícil e não tava me fazendo muito bem, eu dei uma pausa. Mas tô pensando em voltar com esse projeto pro Futebolaço Podcast, virar o Dieguinho Futebolaço, a gente fazer live, vez ou outra trazer um convidado e tal, e aí os melhores momentos da live, que são períodos que eu tô fazendo algumas análises, eu corto e deixo para vocês. Nem todo mundo tem saco para ver live, ou às vezes a hora que ela acontece você está ocupado e depois o conteúdo fica 1 horinha mais ou menos, fica longo, mas é os cortes ali com as minhas análises, aí a galera às vezes para ouvir, tá bom? Não é algo definitivo, tô pensando, nem sei se vou ainda, mas tô amadurecendo a ideia aqui. Confesso que eu tô num momento agora que eu tô procurando rever conceitos e procurar um pouco de equilíbrio, porque nos últimos anos eu passei muito tempo trabalhando ao extremo, cuidando um pouco de mim, tirando pouco tempo para me divertir e vivendo muito para isso aqui. É importante o trabalho e por esse esforço meu eu cheguei onde eu cheguei, mas eu confesso que o meu corpo e a minha mente está me cobrando algumas coisas já. E eu quero viver um pouco também, que não adianta a gente ter um trabalho legal, que gera alguns recursos legais pra gente, fruto do nosso trabalho, mas a gente também não vive. Eu trabalho aqui de domingo a domingo, né, num período normal, sem férias, sem folga, sem nada, então não é legal. E eu tenho refletido muito sobre uma questão, e acho que vale pra vocês também, a gente tem uma vida só pra viver, cara, e eu tô numa vibe agora de só fazer o que eu quero. Eu só tenho uma vida pra viver, então se tem coisas que me fazem mal ou que eu não tô afim de fazer, eu não vou fazer. Porque eu tenho que ser feliz nas coisas que eu estou fazendo. Então estou procurando tirar da minha mente, da minha vida, coisas que me fazem mal. E infelizmente, isso aí não tem muito para onde correr, é apenas aprender como lidar. O público anda muito tóxico e tá difícil conviver com o ser humano, principalmente em rede social. E aí tu envolve paixão de clube, momento ruim, isso bate tudo no liquidificador. Eu já tô com sentimento à flor da pele, porque eu tô no front e tô todo santo dia mergulhado dentro do clube, então vocês têm um momento de estar puto, tira 1, 2 dias sem acompanhar nada e vai ver o jogo depois volta. Eu não, mano, é mergulhado nesse caos que é o Vasco aí, todo santo dia, né? Então se o Vasco tá mal, eu fico mal junto, mas eu tenho que parar com isso, cara. Eu tenho que conseguir cada vez mais dar essa separada do trabalho. Tem um ditado, né? Trabalho, conhaque é conhaque, apesar de eu não beber bebida alcoólica, né? Mas acho que vocês entenderam o sentido do ditado, tá bom? Então é isso, ó. Beijão pra vocês. Mais Dieguinho Paz Amor, aquele cara alegre que vocês curtem. E menos desse maluco, às vezes, pistola, ranzinza e puto com algumas coisas que eu acho que vocês gostam mais é disso aqui. É do meu sorriso, daquele moleque com cabelo louro que entrava aí no pós-jogo dançando, zoando. E também da hora que eu falo sério e tal, que faço as minhas análises. Eu vou tentar levar a vida um pouco com mais leveza. Inclusive, vou ver meus Lakers agora às 11 da noite aí contra o Denver Nuggets, final da Conferência Oeste, que é algo que tem me feito muito bem. Confesso que futebol para mim virou trabalho e eu não consigo mais sentar para ver jogo de futebol. Eu não tenho que ter prazer mais. Tá rolando aí semifinal de Champions, eu não vi, eu não acompanho Champions League mais há uns 3 anos. Que era algo assim que pro Diego era inimaginável. Eu via todos os jogos de Champions, principalmente mata-mata, mas não dá, não tem mais saco para ver futebol. Só jogo do Vasco que eu não consigo, né? Mas eu tenho procurado preencher um pouco desse vazio com esporte na NBA e com meus Lakers, né?
que eu passei a ter um carinho muito grande. Inclusive, vocês não conseguem enxergar todo o cenário aqui, né? Mas meu Leicão da Massa tá aqui no meu escritório, junto, obviamente, com as minhas coisas do Vasco, beleza? Então é isso, galera. Então assim a gente encerra a nossa segunda edição. Trouxe bastante informação para vocês aí. E também, né, falei um pouquinho para vocês aí desses coraçãozinho aqui que vocês já conhecem bastante, tá bom? Obrigado, tamo junto. Desculpa qualquer coisa aí. Amanhã eu volto, se Deus quiser, com o coração já levinho de novo. Tamo junto. É nóis e ó, Lakers, vambora. Tamo junto.